Eu vou contar hoje para vocês uma história muito importante e muito bonita que está na Bíblia. E essa história aconteceu no tempo que os juízes governavam o povo de Deus. Só para situar vocês, depois que Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, ele fez de Josué seu sucessor. Mas apesar de Josué ter sido um líder maravilhoso, ele não deixou um sucessor ou alguém que continuasse a liderar o povo. Então, o povo teve que escolher pessoas para julgar aquelas questões que acontecem numa sociedade. E nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Acontece que neste lugar vivia uma família, a família sobre a qual falaremos agora. Lá vivia um homem chamado Elimeleque, que era casado com Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Acredito que eles viviam razoavelmente bem em Belém, até que veio esse tempo de fome, e por não ter meios de sobreviver, foram obrigados a procurar outro lugar para viver. Eu imagino o quanto isso foi difícil para eles. Eu acredito que todos nós nos sensibilizamos quando olhamos para situações como estas nos dias de hoje. Famílias que têm que abandonar suas casas por questões de guerra, questões políticas, situações de enchente. Agora, recentemente, lá em Alagoas, 5 bairros perigando afundar e as famílias tendo que se mudar. E também, é claro, muitas famílias têm que se mudar simplesmente por não ter mais como se alimentar naquele lugar. Então não é difícil imaginar como foi difícil para essa família deixar sua vida e ter de se mudar, abandonar tudo que tinha e ir para outra cidade. Elimeleque, sua mulher e seus filhos foram para Moabe, onde vivia um outro povo. Este povo era um povo idólatra, ou seja, eles adoravam vários deuses e não conheciam o Deus verdadeiro, mas era lá que eles teriam que viver. Passado certo tempo, depois da mudança, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com os 2 filhos. Passado mais um tempo, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, encontraram companheiras com quem casaram, mulheres moabitas. Malom casou com Rute e Quilion casou com Orfa. Acredito que eles estavam sobrevivendo, vivendo razoavelmente bem, até que uns 10 anos depois, os 2 filhos de Noemi também morreram. Primeiro um e depois o outro. Agora, havia 3 mulheres viúvas numa sociedade na qual viúvas não tinham como sobreviver. Luto, dor, saudade, necessidades. As perspectivas eram desoladoras. Foi aí que Noemi ficou sabendo que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando alimento para eles. Então, mesmo em meio a tanta tristeza, ela resolveu voltar para Belém de Judá. E ela partiu rumo a Belém com as suas 2 noras, Rute e Orfa. Elas se puseram a caminho, literalmente caminhando, pois os pés eram seu meio de transporte. Imagino as 3 com sua pequena mudança, algumas trouxinhas de roupa, pois muito mais do que isso elas nem conseguiriam carregar, caminhando, seguindo o seu caminho. Depois de um tempo de caminhada, Noemi olha para as 2 noras e, caindo em si, diz: "O que é que vocês vão fazer comigo numa terra estranha para vocês? Aqui é o lugar de vocês, a terra de vocês é aqui. Voltem para o povo de vocês. Deixem que eu vou sozinha. Não preciso me acompanhar, minhas filhas. Eu abençoo vocês. Voltem e procurem maridos. Tenho certeza de que vocês vão encontrar bons homens
que vão fazer vocês felizes, que vão sustentar vocês. Mas as duas choraram e se recusaram a voltar. Noemi insistiu, disse que ela não tinha mais filhos para dar a elas, e mesmo se que ainda viesse a ter, elas certamente não iam querer esperar que eles crescessem, e tornou a mandar que elas voltassem. Então as três choraram em voz alta. Mas Noemi tanto insistiu que Orfa acabou cedendo. Se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para Moabe. Então Noemi voltou a insistir com Rute, mas ela falou: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde você for, eu irei, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que Deus me castigue se outra coisa que não a morte me separar de você. Sabe, gente, eu imagino a alegria, mesmo em meio a tanta tristeza, que a Noemi sentiu. Ela não estaria sozinha, seriam duas a enfrentar as situações que a vida lhes traria. Eu acho que isso foi um raio de sol no meio da tristeza de Noemi. Não dá para não pensar também no testemunho que a Noemi deve ter dado. Mesmo vivendo em uma terra onde o povo adorava vários deuses, ela conseguiu se manter fiel ao seu Deus. Legal perceber também que a Ruth percebeu que ela tinha um Deus e que esse Deus era fiel. E a Ruth, que de boba não tinha nada, quis também esse Deus para ela. Quando Noemi percebeu que não adiantava mais insistir, seguiram para Belém. Se minha pesquisa estiver correta, a distância que separava as duas cidades era mais ou menos 127 quilômetros. Quando elas chegaram em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres a reconheceram e perguntavam: esta não é a Noemi? Mas ela respondia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ela queria que a chamassem de Mara, que significa amarga, em oposição a Noemi, que significa agradável. Acontece que mesmo ali em Belém, elas não teriam como se sustentar, pois muito embora Elimeleque tivesse deixado terras, elas não estavam cultivadas. Mas elas voltaram bem na época da colheita de cevada. E Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, cujo nome era Boaz. Lembrem desse nome. Então Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixe eu ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso, pois eu posso ir catando o que eles derrubarem pelo caminho. E Noemi concordou. Eu chamo nossa atenção para o fato de Rute não se intimidar com as dificuldades. Ela vai à luta. Chegando ao campo, coincidentemente, ou guiada por Deus, que é o que eu acredito que foi o que aconteceu, ela entrou justamente na parte do campo que pertencia a Boaz, aquele que era o parente de Elimeleque, seu falecido sogro. E ela estava lá catando espigas quando Boaz chegou de Belém e falou para os trabalhadores que estavam lá: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Eles cumprimentavam-se abençoando. Acho isso fantástico. Depois Boaz perguntou ao seu encarregado quem era aquela moça que estava colhendo espigas ali e a quem ela pertencia, ou a que família ela pertencia. Ele explicou que era uma moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E contou que ela pediu para recolher espigas e juntá-las entre os feixes após os ceifeiros.
Assim ela veio, ficou aqui desde manhã até agora, disse ele. Só parou um pouquinho para descansar no abrigo. Então Boaz disse para Rute: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se sou uma estrangeira? E Boaz respondeu: já me contaram o que você fez com a sua sogra, minha filha. Eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, deixou toda a terra onde você nasceu e veio para um povo que antes disso você nem conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: vem para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou então e comeu junto com ele. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas e deixem cair para que elas apanhem, e não a repreendam. Assim, Rute foi colhendo naquele campo até o cair da tarde. Quando ela chegou em casa, carregada de cereais, e depois que elas comeram até ficarem satisfeitas, Noemi perguntou: onde você foi hoje? Onde trabalhou? Bendito aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse para Rute: que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é um dos nossos parentes chegados. E acrescentou: ele é um dos nossos resgatadores. Deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar o que é um resgatador. Era costume do povo de Deus que quando uma mulher ficava viúva, algum parente próximo casava com a viúva para cuidar das terras e também para dar herdeiros. Então, o resgatador assumia o que o falecido deixou e casava com a viúva, para ter uma continuação na família. E Boaz era um dos resgatadores da família de Elimeleque. Então Noemi completou: é melhor mesmo que você continue perto dele, minha filha. Em outro campo, poderiam maltratar você. E assim, Rute continuou na companhia das servas de Boaz até acabar a colheita da cevada e do trigo. Ela continuou morando com a sua sogra todo esse tempo. Certo dia, a sogra de Rute, a Noemi, disse para ela: minha filha, eu sei que eu devo arranjar um marido, um lar para você, para que você seja feliz. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você trabalhou, é um dos nossos parentes. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Olha o conselho da sogra: lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali. Fique ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que deve fazer. Rute respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Tudo o que você está me ordenando, minha sogra.
Quando Boaz terminou de comer e já estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem assustou-se e sentou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é o resgatador. Estender a capa sobre ela significava: me assuma, porque o Senhor é o meu resgatador. Significava dizer: case comigo. Então Boaz se enterneceu com aquilo que ela falou, e ele disse: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Você não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda um outro resgatador que aparenta mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui agora até de manhã. E Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz havia dito: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E lhe disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre o ombro dela. Então ela foi para casa. Quando chegou, sua sogra, curiosa que estava, perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo que aquele homem havia feito por ela e disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba como se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Noemi, por ser uma mulher mais experiente, sabia o que iria acontecer. Então Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Era o lugar da reunião deles, né? Eis que aquele resgatador de quem ele havia falado, aquele parente mais próximo, ia passando. Então ele chamou: Ô fulano, chegue aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz lhe disse: No dia em que você resgatar essas terras das mãos de Noemi, também terá que receber Rute, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do marido já falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse seu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Era costume em Israel, ao concretizar um negócio ou permuta, tirava-se a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel, no fio do bigode ou na sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Malom e a Quilion. Também tomo por mulher Rute, a Moabita,
que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão de sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disto. E aí, gente querida, será que essa história tem alguma coisa a ver com a sua história? E como será que isso continua? Será que eles viveram felizes para sempre? O que vai acontecer com eles? Isso eu não vou contar para vocês agora, mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem só com esta parte da história.